O que é que define a verdadeira sabedoria? Nesta nossa análise, vamos mergulhar a fundo em dois pilares que são, de facto, essenciais para a busca do conhecimento. E tudo gira em torno de duas palavras-chave: diligência e humildade. E tudo começa com esta citação. Vamos olhar para ela com atenção. O que ela nos diz é que um certo grupo de pessoas foi elogiado não por aceitar tudo o que ouvia de olhos fechados, mas por fazer exatamente o contrário. E isto, mesmo quando quem ensinava era uma das figuras mais respeitadas da época. Então, vamos começar com o nosso primeiro pilar, a diligência para verificar. O exemplo vem do povo de uma cidade chamada Bereia. Eles ouviram o apóstolo Paulo, uma autoridade e tanto, certo? Mas, mesmo assim, recusaram-se a simplesmente aceitar as suas palavras. Em vez disso, quiseram investigar por si mesmos. E o que é fascinante é a forma como a nobreza deles foi definida. Não tinha nada a ver com sangue azul ou riqueza. Era, na verdade, uma espécie de honestidade intelectual. Era a coragem de questionar e, mais importante, a disciplina de ir procurar a verdade por conta própria. E eles não faziam isso de qualquer maneira, não. Havia um método. Tudo começava com uma mente aberta, uma vontade de ouvir. Mas isso era logo seguido por um hábito diário e muito rigoroso. Pegar naquilo que ouviam e comparar com a fonte original, para ter a certeza de que era mesmo verdade. E isto era algo muito prático. Eles estavam basicamente a fazer um controle de qualidade. Queriam garantir que o novo ensino se alinhava com a versão das escrituras que eles já conheciam e em que confiavam. Era uma forma de proteger a sua compreensão da verdade contra qualquer possível erro. Mas atenção, a diligência para verificar é só metade da história. O segundo pilar foca-se no outro lado da moeda, a humildade para aprender. E para entendermos isto, vamos conhecer uma figura chamada Apolo. Então, quem era Apolo? Bem, ele era, em todos os sentidos, uma estrela, um orador super eloquente, apaixonado e com o conhecimento das escrituras que impressionava. Tinha todas as credenciais de um verdadeiro especialista. No entanto, e aqui está o detalhe crucial, o último ponto revela que havia uma falha bem crítica no seu conhecimento. E então acontece algo incrível. Um casal, Priscila e Áquila, percebeu essa lacuna no ensino dele. Mas, em vez de o criticarem em público, eles tomaram uma atitude muito mais sábia. Chamaram-no à parte para o corrigirem em privado. E é aqui que a história de Apolo se torna realmente poderosa. Sendo ele o especialista, o mais natural seria reagir com orgulho, talvez até com desprezo. Mas não. Ele ouviu, ele aceitou a correção e, por causa dessa humildade, tornou-se um professor ainda mais influente e poderoso. E quando colocamos estas duas histórias lado a lado, uau, a imagem completa da sabedoria começa a aparecer. Os bereanos ensinam-nos a testar tudo o que nos dizem, por mais credível que seja a fonte. E Apolo mostra-nos a importância de estarmos sempre abertos a aprender, a sermos corrigidos. São duas ideias que se equilibram na perfeição. Mas, afinal, por que é que estas duas virtudes são assim tão importantes? A fonte argumenta que elas são a chave para garantir que o nosso conhecimento está a ser construído sobre a base certa, sobre um alicerce que seja realmente sólido. A ideia aqui é bastante clara. Sem um ponto de referência que seja fixo e de confiança, a tal pedra principal, qualquer estrutura de conhecimento corre um risco de desmoronar. A busca da verdade precisa de um fundamento que não mude com o vento. E este tema de aprofundar o conhecimento aparece vezes sem conta. Reparem nesta oração. Não se pede riqueza nem conforto, o que se pede é conhecimento, sabedoria, entendimento iluminado. É quase como se isto fosse o objetivo final do crescimento espiritual. Portanto, a conclusão lógica é que examinar as Escrituras, tal e qual como os bereanos fizeram, é apresentado como a principal forma de nos conectarmos com essa verdade fundamental. Muito bem. Então, como é que estes exemplos tão antigos se aplicam a nós, hoje? A fonte explora agora uma relação que é crucial, a relação entre a sinceridade e a verdade. A analogia usada é simples, mas muito, muito poderosa. Seguir as direções erradas com toda a sinceridade do mundo não vai fazer com que cheguemos ao destino certo. A sinceridade é super valiosa, claro, mas só produz bons resultados quando está alinhada com a verdade. E é neste sentido que as Escrituras são apresentadas como esse guia de confiança. A metáfora é de uma luz, uma lanterna, que ilumina um caminho escuro. Ela oferece clareza e direção quando estamos a navegar por ideias que são complexas e por vezes confusas.
E no final, tudo se resume a este número, 2. São precisas duas virtudes a trabalharem em conjunto. Por um lado, a diligência dos bereanos, que nos força a examinar tudo com rigor, e por outro, a humildade de Apolo, que nos mantém sempre abertos à correção e ao aprendizado contínuo. Uma não funciona sem a outra. E isto deixa-nos com um desafio que vai muito para além do contexto original do texto. A questão que fica no ar é, neste mundo em que somos bombardeados com informação por todos os lados, como é que podemos aplicar este rigor dos bereanos e esta humildade de Apolo nas nossas próprias vidas? Fica a reflexão.